Aí tinha um detalhe interessante. O ônibus da faculdade só vinha quando começavam as aulas da UVA, Sim. naquela época. E as aulas do Luciano começavam bem antes, começavam um mês antes da UVA. Aí eu disse, Começava lá no início de era, janeiro, provavelmente as e aulas a da UVA UVA lá para metade de março. fevereiro. Uhum. Aí eu disse, doutor Leomar, tem só um problema. Eu não quero perder aulas, eu me matriculei no cursinho, eu não quero perder aulas, mas o ônibus só vai daqui a um mês. Aí ele disse, não, mas você vai todo dia no Ipu Brasília, na época era Ipu Brasília. Aí ele pagava minha passagem de ida e de volta, era R$ 12 por dia, 7 para vir, e era 5 para vir, que vinha pelo Martinópolis, e 7 para voltar, que era pelo Coreia, era mais distante. Sim. Então a volta era mais cara. Ele pagava isso para mim. E aí eu fiz também o seguinte, meu amigo, eu nunca perdi uma aula, eu vim para a aula com febre. Eu lembro que eu passei uma semana com febre, mas não vim, não deixei de vir, porque eu pensava, poxa, o doutor Emar está pagando, eu tenho que aproveitar, eu tenho que correr atrás do tempo perdido. E aí, quando nós chegávamos aqui em Sobral, a maioria dos alunos ia lá para o Tunico, ia beber, ia farrear, os filhos de papaizinho, aquela galera que tinha dinheiro. E Sim. eu, meu amigo, eu ia estudar. Aí, eu lembro demais que o professor falava de redação, Anderson, e eu não sabia o que era e tinha vergonha de perguntar. E não tinha naquela época smartphone, não tinha nada, né? Não tinha internet na mão da gente. E aí eu eu sentava na primeira fila ali, ficava olhando, ficava olhando. Só que eu acredito muito no quê? No cérebro da gente, na capacidade de aprender. E aí eu aprendi. Eu chegava, aí presta atenção, eu chegava em casa, meia-noite, eu ia estudar até 2 da manhã. Aí acordava de manhã, ia para a rádio, 5 da manhã, abria a rádio, ficava ali, já fazia um programa no horário do meio-dia, e eu, na rádio, eu baixava o volume da rádio e estudava, continuava estudando. Internamente no estúdio não tinha som. Aí eu só entrava ali no ar, dava a hora, continuava estudando. Então eu aproveitava o meu tempo todo, manhã, tarde e noite, sábado e domingo. De modo que com 3 meses de cursinho, eu já estava mais ou menos por dentro das coisas. Aí o que eu fazia? Eu chegava para o professor de biologia, para o Ribeiro, aí digo, Ribeiro, me diga uma coisa, o que é melhor de biologia? Aí ele disse, Gilson, tem a coleção da Senha Lopes. Aí eu chegava, doutor Elmar, você compra esses 3 livros aqui para mim? Eu era cara de pau, meu amigo. Aí ele compra, trazia para mim na semana seguinte. Chegava para o professor de química, lembro demais. Professor, me indica um livro bom de química, Ricardo Feltri. Ainda me lembro do Naquela professor. época não tinha nem as apostilas ainda, né? Ainda não, ainda não. Eram os livros, né? Era só os TDs. Os CDs, eram os CDs. Eu Depois me lembro, passou, eu peguei TD também. depois passou até as apostilas. Aí veja, aí eu no cursinho, com essa batalha para tentar vencer essa barreira do conhecimento que eu não tinha, era raso, mas graças a Deus, estudando muito, pegando, eu nunca fui de anotar nada na aula, interessante. Eu fui de ouvir o professor dava aula, eu ficava observando e depois eu pegava um livro e ia estudar aquilo que o professor ensinou. E aí eu internalizava do meu modo mais facilmente. Fato é que com 6 meses de cursinho, eu passei no primeiro vestibular que eu fiz, olha aí, na UVA, Da uva. Tecnologia de Construção Civil. Fui o 12º colocado. Aí o que eu analisei? Eu estou bem. Eu digo, eu estou muito bem. Porque quanta gente aí nasceu, se criou dentro de escola, e eu, que comecei a estudar praticamente ontem, já passei no vestibular. Aí, 2003, eu comecei a idealizar o vestibular Mas você só foi com... fazer essa faculdade ou não? Não, não, nem me matriculei para não tirar a vaga de quem queria. E continuou estudando o cursinho. Perfeitamente. Aí o que acontece? Esse momento aí já foi, assim, fazer uma observação, já foi, assim, de uma grande, não vou dizer sacada não, eu vou dizer a palavra, assim, um momento de um grande esclarecimento. Porque um outro menino, talvez, no seu lugar, disse assim, pô, de onde eu vim? Primeiro vestibular que eu passei, eu preciso cursar já. É, Eu acho que aí você mas já eu, teve um mas eu grande já sabia. esclarecimento de, não, eu vou continuar. É porque eu já sabia o que queria. Eu já sabia o Aí, que queria. isso é importante. Eu já sabia que queria duas coisas. Uma das duas, mas uma com muito mais força. A primeira era a odontologia, porque influenciado pelo doutor Leomar, que ele era Sim. odontólogo, bem referenciado. Aí eu fui fazer o primeiro vestibular, inclusive de odontologia, na UFC em Fortaleza. Fui com ele, fiquei na casa dele. Ele me deixou na faculdade de manhã, lembro demais. Fiz o vestibular, obviamente não passei.
E aí joguei a toalha. Não, negócio de odontologia não, doutor. Vou é pro direito. Porque todo mundo com quem eu conversava dizia assim, cara, tu vai ser um bom advogado se tu fizer direito. Porque tu conversa bem, tu é articulado, como se diz no interior, tu é desenrolado. Então, tu vai para a advocacia. E aí E é verdade. eu comecei realmente a acreditar nisso e realmente eu queria. Aí, presta atenção, eu comprava já Código Penal, Constituição, Código Civil. Eu sempre digo assim, Anderson, o que diferencia, às vezes, o profissional é o entusiasmo com que ele age, com que ele. Eu tenho fé em quem é entusiasmado, em quem é empolgado, entende? E aí eu já comecei a me empolgar. Aí, primeiro vestibular de direito que eu fiz, interessante isso, porque aí tem um detalhe: concurso do Banco do Brasil. Mas me diga uma Dois, coisa, você terminou o cursinho nesse período, o ano todo, fez o terminei. UFC no final do ano, Sim. Aí aí, deixei de fazer direito. aí não fez direito. Porque ou eu fazia direito em Sobral ou fazia o UFC, o Odonto em Fortaleza. No ano seguinte, você continuou no cursinho Continuei, ou parou? Continuou? continuei, continuei.